A meditação de hoje, quinta-feira, 4 de agosto de 2022, tem como título O Doador da Lei. O texto bíblico está em Mateus 5,17, que diz: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. No monte, Jesus estava de perto sendo observado por espias. E, ao ele desdobrar os princípios da justiça, os fariseus fizeram com que se murmurasse que seus ensinos estavam em oposição aos preceitos que Deus dera no Sinai. O Salvador nada tinha dito para abalar a fé na religião e nas instituições que haviam sido dadas por intermédio de Moisés, pois todo o raio de luz que o grande guia de Israel comunicara a seu povo fora recebido de Cristo. Conquanto muitos digam em seu coração que ele viera para anular a lei, Jesus, com inequívoca linguagem, revela sua atitude para com os estatutos divinos. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Mateus 5,17. É o Criador dos seres humanos, o doador da lei, que declara não ser seu desígnio pôr à margem seus preceitos. Tudo na natureza, desde a minúscula partícula de pó no raio de sol até os mundos nas alturas, encontra-se debaixo de leis. E da obediência a essas leis dependem a ordem e a harmonia do mundo natural. Assim, há grandes princípios de justiça a reger a vida de todo ser inteligente, e o bem-estar do universo depende da conformidade com esses princípios. Antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus. Os anjos são governados por seus princípios, e para que a Terra esteja em harmonia com o céu, também o ser humano deve obedecer aos estatutos divinos. No Éden, Cristo deu a conhecer ao homem os preceitos da lei. A missão de Cristo na terra não era destruir a lei, mas, por sua graça, levar novamente a humanidade à obediência de seus preceitos. O discípulo amado, que escutou as palavras de Jesus no monte, escrevendo muito depois sob a inspiração do Espírito Santo, fala da lei como de uma perpétua obrigação. Diz ele que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Ele torna claro que a lei a que se refere é um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. 1 João 2,7. Ele fala da lei que existia na criação e foi reiterada no Monte Sinai. Para você refletir, como você começaria a explicar para um descrente que o bem-estar do universo depende da lei de Deus? Ore comigo agora. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, Jesus, o doador da lei, desde sempre, nos deu a lei lá na criação, para que nós pudéssemos viver em harmonia com a natureza, para que pudéssemos viver em harmonia um com os outros. Pai querido, os anjos guardam as suas leis. Por que nós, que somos pecadores, não devemos guardar? Senhor, a sua lei é um meio de proteção para nós. Pai querido, nos ajude a entender que a obediência a Ti nos faz mais felizes. Pai querido, por favor, nos ajude a entender que Jesus veio aqui não para revogar uma lei que Ele mesmo tinha dado lá no Sinai para Moisés, mas que Ele veio para cumprir e mostrar como deveria ser cumprida e guardada e obedecida.
Senhor, nos molde conforme o Senhor deseja e nos dê força, sabedoria. Batize-nos com o batismo do Espírito Santo para que nós possamos guardar e obedecer a sua lei como deve ser guardada e obedecida. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado.